Vencer todos os jogos não é possível, mas aparentemente sofrer em todos é plenamente possível. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a Space BVB. E bom, vamos conversar aqui sobre Borussia Dortmund 3, Heidenheim 2, uma partida muito importante para a tabela do campeonato alemão, já que o Bayern de Munique empatou contra o Hamburgo fora de casa por 2-2 nesta rodada. Então, essa partida significava que, em caso de vitória do Borussia Dortmund, a equipe diminuiria a vantagem do Bayern para apenas entre aspas, né, 6 pontos, algo que era inimaginável há 2 rodadas atrás. Era um jogo extremamente importante, um jogo crucial para o Borussia Dortmund vencer, e conseguiu, porém com muito mais dificuldade do que a gente imaginava, uma partida extremamente caótica, principalmente no segundo tempo, mas é um resultado muito importante. A equipe agora está com 45 pontos, a 6 atrás do Bayern de Munique, e essas duas equipes se enfrentam ainda neste segundo turno do campeonato alemão. O jogo é no dia 28 de fevereiro, na casa do Borussia Dortmund, então é muito importante que os aurinegros vençam as próximas partidas, engatem uma sequência de vitórias, e caso o Bayern volte a tropeçar, o que era inimaginável até pouco tempo atrás, porém perdeu para o Augsburg por 2-1 e agora empatou fora de casa, 2 tropeços que a gente não contava, inclusive, mas que aconteceram. Então a equipe precisa ficar ligada, vencer os jogos para chegar no dia 28 de fevereiro, seja com 6 pontos ou até menos, né? Essa é uma diferença menor, para chegar vivo e para fazer um grande jogo, o que a gente não vê há muito tempo do Borussia Dortmund, inclusive nesta partida que venceu agora no segundo Iduna Park. Vamos entrar no jogo agora. O Borussia Dortmund começou a partida ali até meados do primeiro tempo, impondo uma intensidade muito grande ao Heidenheim. Algo que a gente não estava vendo nas últimas partidas. O Kovac entrou com Carinha DM, com Guirassy, entrou com Julian Brandt e subiu o time. Algo que não vinha acontecendo com tanta frequência, mesmo nos jogos em casa. Chegou a colocar 7 jogadores para marcar a saída de bola, e em questão de controle de jogo funcionou. O Heidenheim não viu a cor da bola nos primeiros minutos do jogo, até ali 20 minutos. Porém, uma posse de bola muito infértil, a equipe com muita dificuldade para criar oportunidades, com pouca movimentação, principalmente no ataque. Guirassy, ADM, muito parados, né, não trocavam de posição, os alas muito tímidos, que foram o Ian Couto e o Daniel Svensson. Um jogador que eu queria destacar, que fez para mim uma partida excelente, principalmente no primeiro tempo, foi o Brandt. Ele, diferente de outros jogos que ele estava muito apagado, ficando muito lá na frente, nesse jogo ele fez o que eu cobro aqui, principalmente nos vídeos anteriores que eu fiz de pós-jogos, que é aparecer para jogo, descer para buscar a bola, e ele fez isso hoje. Ele teve momentos que o Borussia Dortmund ficou com 3-5-2, porque o Brandt descia entre o Jobe Bellingham e o Imetia para jogar, e isso deu muito certo em muitos momentos. O Brandt conseguiu ser participativo, inclusive ele teve uma participação muito importante no segundo tempo, no terceiro gol. O jogador conseguiu criar boas situações, conseguiu passes para finalização. Então, para mim, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo e talvez até da partida. Mas, como eu falei, até meados do primeiro tempo, o Borussia Dortmund com muita posse de bola, porém uma posse de bola infértil. Teve apenas ali, se não me engano, foi uma oportunidade de gol boa com o Guirassy, uma jogada que ele consegue ganhar no corpo do zagueiro ali pelo lado esquerdo, vai entrando na área e finaliza. Não era uma chance claríssima, mas foi uma boa finalização ali que o goleiro Ramage, se não me engano, o goleiro do Heidenheim, pegou. Inclusive ele é goleiro do Borussia Dortmund, porém está emprestado por lá, e é um bom goleiro aparentemente. Pelo menos nos 2 jogos contra o Borussia Dortmund ele foi muito bem, né? Até meio irônico. Nessa jogada, inclusive, eu até questiono um pouco a decisão do Guirassy de finalizar, porque tinha o Jobe Bellingham entrando praticamente sozinho na entrada da área para finalizar de frente para o gol. Ele acabou optando por finalizar. Ali eu considero uma decisão errada, porém eu compreendo o atacante tentar finalizar naquele lance. Só que, né, entra mais uma daquelas escolhas ruins do Guirassy. Nesse jogo foi um monte, né? Agora, já passando ali para a segunda metade, para frente do primeiro tempo, o Heidenheim começou a atacar mais. Em momento algum teve pressão da equipe visitante, nada disso. Mas ali
entre 22, 25, 26 minutos, teve 2 oportunidades, uma inclusive que eles conseguiram marcar um gol anulado pelo juiz, na minha opinião, mal anulado. Foi uma jogada em que o Heidenheim lança a bola na área, o Kobel sobe para tentar agarrar, porém ele tem um toque muito de leve do jogador adversário no Kobel e ele acaba perdendo o controle da bola e o Heidenheim faz o gol logo na sequência. Para mim, não foi falta, porque por mais que tenha o toque, é um toque muito sutil e o Kobel tem que ir mais firme nessa bola para agarrar ela. Ele tentou agarrar, não conseguiu, e o Heidenheim fez o gol, mas o juiz anulou. Paciência. E logo na sequência teve uma oportunidade muito clara ali perto da marca do pênalti que o jogador finalizou e o Kobel fez uma grandíssima defesa, uma defesa realmente impressionante, uma bola que passou entre as pernas, se eu não me engano, não lembro se foi do Nico Schlotterbeck, mas passou entre as pernas de algum jogador e uma defesa difícil, porque o goleiro tem dificuldade para ver a direção da finalização e o Kobel fez uma excelente defesa. Daí para frente o Borussia Dortmund conseguiu retomar, né, o controle do jogo. O Heidenheim teve pouquíssimos momentos realmente de agressividade, só que quando chegou ao ataque foi muito eficiente, enquanto com um buzinaço na porta da minha casa. Mas até perdi o rumo que eu tava. O Borussia Dortmund, lembrei. O Borussia Dortmund conseguiu ali retomar as ações ofensivas, conseguiu criar oportunidades de gol, que era o que estava faltando. Teve ali uma finalização do Immet da entrada da área, o Brandt participando muito bem, criando situações de finalização. Realmente eu gostei muito do jogo do Brandt, talvez o melhor jogo dele para mim, na minha opinião, em muito tempo, né? Pelo papel que eu espero que o Brandt consiga desempenhar, que é ser um jogador articulador, que consegue passes para finalização. Infelizmente hoje ele não conseguiu participar diretamente, gol ou assistência na partida, mas fez um excelente jogo, conseguiu bons passes, porém esse gol não saía. O Borussia conseguiu ali movimentar mais alguns jogadores, o Svensson começou a entrar, ele teve momentos em que ele pisou na área, que ele foi por dentro, o Ian Couto começou a aparecer um pouco mais, o Guirassy sair da área, o ADM se movimentar ali na frente, e isso gerou dúvida na defesa do Heidenheim, que aí acabou cedendo algumas oportunidades, porém o gol não saía, até que no final do primeiro tempo, em uma jogada de escanteio, o Valdemar Anton consegue abrir o placar. Um lance em que tem uma jogada em que o goleiro do Heidenheim tromba no Guirassy, não só no Guirassy, como em alguns jogadores do próprio Heidenheim. Um lance parecido, na minha opinião, com o que foi com o Kobe. Eu acho que não tão claro para marcar falta. Para mim, nenhum dos dois lances foi falta. Porém, o juiz teve um critério diferente no lance do Kobe e nesse não marcou nada. Valdemar Anton abriu o placar já no final do primeiro tempo, então a gente esperava que seria uma partida tranquila até ali a reta final. Porém, no último lance de ataque, uma jogada de ataque rápido ali pelo setor direito de defesa do Borussia Dortmund, e o Filipe Mané, que está acompanhando o jogador em corrida, sente provavelmente ali, pelo que deu para ver de proteção ali na perna, foi uma lesão muscular, ele não teve condições de continuar no lance, e logo na sequência o jogador faz o cruzamento, a defesa não consegue cortar, e o Heidenheim consegue o gol de empate. Um balde de água fria imenso, tanto pelo gol e tanto pela lesão do Mané, que eu até pesquisei a pronúncia, é Filipe Mané. Eu não vou falar Filipe Mané, eu vou falar Mané e eu quero que se dane, porque falar money é muito esquisito. Lembra dinheiro, né? Money. Mas vou falar Mané porque é mais fácil. Ele vinha fazendo um excelente jogo. Ele errando muitos passes, mas defensivamente ele estava muito bem. E no final do primeiro tempo ele até conseguiu engatar algumas jogadas de ataque. Ele estava se soltando, se desenvolvendo ali no setor ofensivo. É um jogador que consegue enxergar bem os espaços ali no ataque, só que pela falta de experiência, ansiedade, ele acaba tomando muita decisão errada, errando a força do passe, mas estava muito bem no jogo, principalmente na defesa, e infelizmente se machucou. E aí entrou o Zulli, que agora a gente já vai para o segundo tempo. Entrou o Zulli na vaga do Mane, ou Mané, e ali desandou total o lado direito do Borussia Dortmund. E o Heidenheim fez uma substituição também no intervalo, que foi a entrada do Ibrahimovic, ali pelo lado esquerdo de ataque deles, e esse cara acabou com o setor direito do Borussia Dortmund, muito rápido. O Zulli entrou perdidaço no jogo, principalmente no lance do primeiro gol. Se você analisar o replay,
completamente perdido, ele toma drible da vaca, ele tá mal posicionado. E como eu falei, né, primeiro gol, porque o Heidenheim virou o jogo. Marcou com... não vou lembrar o nome do jogador que marcou, mas uma jogada em que realmente que situação horrorosa que foi aquele lance. O Ian Cole estava muito à frente. Aí o Zully naquela de fico na minha posição, ou subo para tentar cobrir alguém, ficou no meio do caminho, aí ele voltou, tomou um drible da vaca. E o cruzamento foi... sinceramente, eu nem lembro como é que foi o segundo gol. A minha memória é uma memória de peixe, tá? Ela é horrorosa, mas vou olhar aqui. Eu tô com o SofaScore aberto. Foi um cruzamento mesmo. Não tô tão doido assim, não. Ninguém conseguiu cortar e o Heidenheim virou o jogo. Após essa virada, teve ali um hiato de muitos minutos em que o Borussia Dortmund sentiu demais o gol. Sentiu muito o gol. Algo que a gente viu em outros jogos, em outras temporadas, isso é crônico dessa equipe, uma equipe que sente muito a parte mental. E o Heidenheim criou oportunidades para fazer o 3-1, só que esbarrou na falta de qualidade da equipe mesmo. Não conseguiu converter as oportunidades e isso vai acontecer de novo na reta final. Com o Heidenheim não convertendo, o Borussia Dortmund, à medida ali do jogo, no Bumba Meu Boi, a torcida pressionando, inclusive algo raro de ver no Signal Park, a torcida chiando em alguns lances. Então, o Borussia meio que no tranco conseguiu retornar ali alguns lances ofensivos, principalmente depois das substituições. Entrou Karni Chukwuemeka no lugar do Jobe Bellingham e entrou Maximilian Bayer para fazer a ala direita no lugar do Ian Couto. No início eu achei isso uma ideia extremamente idiota, porque como eu falei num pós-jogo anterior, quando você tem Bayer e ADM em campo e você prefere abrir e espetar o Bayer pelo lado, eu sempre questiono muito essa decisão do Kovac, porém hoje deu certo. O Bayer entrou muito bem ali pelo lado direito, conseguiu empregar intensidade ali no corredor, uma intensidade muito forte, inclusive ele dá assistência no lance do terceiro gol, entrou muito bem, e o Chukwuemeka entrou muito ligado, ele é um jogador muito bom em dribles ali curtos, então ele conseguiu acertar alguns, clarear algumas jogadas ali em frente à área, então foi muito importante para o Borussia Dortmund começar a ter vigor ofensivo novamente, até que teve um cruzamento na área, o jogador do Heidenheim meteu a mão na bola, pênalti, e aí vai ser Serhou Guirassy para a bola, Serhou Guirassy fazendo mais um jogo muito ruim. Eu até acho que o primeiro tempo dele foi melhor do que vinha sendo anteriormente, porém já no segundo tempo tomando decisões erradas, ele não olha para ninguém além do gol. Quando ele tá com a bola dominada, ou se tiver algum jogador do lado dele, nem precisa ir, porque ele não olha pro lado, ele só olha pro gol e ele faz de tudo para finalizar, e sempre são finalizações muito ruins. No primeiro tempo ele... foi no primeiro ou no segundo agora, eu não me recordo. Ele mandou uma bola no travessão, ali foi uma jogada que ele tinha que finalizar mesmo. Acabou errando a força. Só que aí, Serhou Guirassy na bola, ele quase perde o pênalti. Ele bate a meia altura, mas ainda bem que ele bateu forte e o Hamad não conseguiu defender. 2-2, e menos de 2 minutos depois, o Maximilian Bayer infiltra ali pelo flanco direito em velocidade, toca pro Guirassy e o Guirassy faz o 3-2. Aí ele sai de vilão, um herói, não marcava há muito tempo, né? 2 gols, tinha apenas um gol em 12 jogos, aí faz 2 gols, uma festa danada. E a partir disso aí, quem sentiu o mental do jogo foi o Heidenheim. Depois do terceiro gol ali, eles demoraram muito para entrar na partida novamente. O Borussia teve o controle, teve a oportunidade de ampliar esse marcador, até que chegou o Guirassy, inclusive, depois do primeiro, do segundo gol, ele teve esse momento ali que ele estava bem no jogo, tomando decisões corretas, se movimentando bem. Aí teve ali, já pro minuto 85, que foi a finalização dele, minuto 85, teve o pênalti, o segundo pênalti do jogo pro Borussia Dortmund, Guirassy na bola, e ele cobra um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida, com uma displicência, cara. Eu acho que a palavra que define essa cobrança é displicência, porque ele vai na bola, ele faz um movimento de cavada, lembrando, gente, um jogador que antes desse jogo tinha um gol em 12 jogos, e não é só falta de marcar não, toma decisões erradas todos os jogos, ele tem um jeito corporal durante as partidas meio arrogante muitas vezes, porque, cara, um exemplo bom é o Fábio Silva, que é um jogador que, ele tecnicamente não é brilhante, mas é um jogador que se entrega
muito, e ele é muito de time, muito de time. Se ele tem um companheiro melhor posicionado, ele sempre toca. Ele não é um jogador que finaliza jogada que não é para finalizar, é um jogador de grupo mesmo. E o Guirassy tem que abaixar um pouco a bola dele, já deveria há muito tempo, abaixar a cabeça e falar, cara, eu não tô bem, se tiver alguém melhor posicionado que eu vou tocar. Ele não faz isso, ele é muito egoísta em muitos lances, finaliza a maioria dos lances que não é para finalizar. Só que, né, teve a bola do pênalti de novo e ele finalizou por cima do gol. Ele não cavou e nem chutou na reta do gol. Ele fez um movimento de cavada, porém colocou força demais na bola. Parece que ele... Foi até um comentário na Cazé TV que disse que ele parece que vai para cavar, ele muda de ideia, né? Foi uma cobrança muito esquisita, muito displicente. E a partir dali o Guirassy morreu no jogo de novo, a mentalidade dele, o mental dele se perdeu novamente. Aí ele joga de zagueiro em muitos lances, corta a bola, na hora que ele tem que fazer pivô ele chuta. É realmente um jogo horroroso do Guirassy, mais um. Só que pelo menos dessa vez caiu do céu 2 gols ali dele, que ele era o seguro de vida do Borussia Dortmund, e hoje ele foi. Mas ele poderia ter feito essa partida, ter ficado muito mais tranquila para o Borussia Dortmund, porque após esse gol perdido, na reta final do jogo só deu o Heidenheim. Né? Teve uma outra chegada do Borussia ali que não deu em nada, aí o Heidenheim cresceu, principalmente ali em cruzamentos, até em lances de bola parada, e eles tiveram 2 chances muito claras de gol, uma com o Ibrahimovic, que entrou muito bem, aí foi uma bola cruzada que atravessou a área, passou lá no segundo pau, e o Ibrahimovic finalizou muito torto, ele estava de frente para o gol, para o Kobel, e acabou finalizando para fora, ainda bem. E no final ali teve uma cabeçada que passou muito. Foi uma cabeçada ou uma finalização? Agora, realmente, cara, a minha memória é um negócio horroroso. Porque eu lembro que teve um lance que o Ian Couto, ele cagou a linha de impedimento, aí deixou todo mundo livre. Eu não lembro se isso aí não foi na reta final, porque o Bayern estava em campo. Mas teve pelo menos 2 oportunidades claríssimas para o Heidenheim empatar esse jogo na reta final, e ainda bem que eles desperdiçaram. É o pior ataque do campeonato, tem apenas 3 vitórias, então essa vitória do Borussia Dortmund hoje é muito mais sorte do que juízo, assim como tem sido a maior parte dos jogos, né? Esse time do Kovac, no começo da temporada, até enganou a gente um pouco, porque não tinha desempenhos brilhantes, mas era uma equipe que, dentro da proposta de ser uma equipe segura, que espetava com qualidade o ataque, eficiente, se esvaiu. Consegue resultados dentro do solo alemão, tá ali a 6 pontos do líder, mas sempre parece que é muito mais sorte do que juízo. E nessa temporada parece que a sorte está do lado do Borussia Dortmund, porque se fosse em períodos anteriores, esse jogo, por exemplo, era a cara de um 3-3, que já aconteceu nessa temporada, inclusive, mas poderia acontecer com muito mais frequência, porque a equipe está sempre muito perto de perder pontos, sempre no limite. E muitas vezes nessa temporada sorriu, como foi hoje. A equipe adversária com 2 chances claríssimas de marcar e acabaram desperdiçando, e no final saiu com esses 3 pontos, e está nesse momento, como eu falei anteriormente, a 6 pontos do Bayern, um resultado que foi muito importante, mais uma partida muito ruim, pegando lanterna do campeonato, jogando em casa, e sofreu para ganhar. Sofreu e muito. Não consegue se impor, com bola não consegue ser criativo ao ponto de pressionar e conseguir volume de finalizações, sem bola não consegue ser uma defesa sólida, então é uma equipe que não é tão eficiente em nenhuma proposta que tenta, nenhuma. A gente viu na reta final, a equipe desceu, se acuou, obviamente, eu acho até natural por conta do resultado e tudo o que aconteceu no jogo, essa situação do Guirassy de mexer com a parte anímica de estádio, inclusive, torcida muito tensa. Isso passa para os atletas também. Então é natural que a equipe desça o bloco, porém não dessa forma, né? Dando uma chance atrás da outra, o pior ataque do campeonato, lanterna do campeonato. Isso não pode acontecer. E vem acontecendo jogo após jogo. Eu tô aqui fazendo. É o meu terceiro, quarto pós-jogo, não lembro agora. Mas. E é todo citando como o Borussia Dortmund não consegue fazer um jogo que a gente olha e fala: caramba, esse jogo foi bom, realmente bom. Não tem. Sempre tem algum ponto muito baixo. Hoje teve alguns,
Mas o que importa, o ponto que importa no final são os 3 pontos. E a gente espera que a equipe chegue no dia 28 de fevereiro contra o Bayern de Munique com chance real de pelo menos brigar. Brigar até o final da competição, conseguir chegar próximo, porque eu acho que é esse o papel. O Bayern sempre entra na Bundesliga como favorito, mas é papel das outras equipes, e neste momento é o Borussia Dortmund que está em segundo lugar, é esse o papel de brigar, de estar lá pelo menos para ser uma sombra. Porque não pode acontecer igual aconteceu, estava 2 rodadas atrás com o Bayern de Munique a 11 pontos. Isso não pode. O Bayern ganhar a gente sabe, é o normal. Quando uma equipe que não seja o Bayern é campeã, isso que foge dos trilhos. Mas o que não pode acontecer é o Bayern abrir 11 pontos de vantagem igual estava há pouco tempo, e a gente espera que essa vantagem diminua até o dia 28 de fevereiro, que vai ser um jogaço, a gente espera, né? A partida no Signal Iduna Park, torcida, espero que faça uma grande festa, que seja um jogo realmente divisor de águas para o campeonato. Agora eu quero saber a sua opinião em relação ao jogo, se você concorda comigo que foi uma atuação muito ruim. O que você acha do Guirassy, por exemplo, que foi o grande personagem desse jogo? Dava para fazer um vídeo inteiro só falando do Guirassy nessa partida. Realmente teve... Ele foi de herói a vilão e a herói novamente em 45 minutos, vamos colocar assim, que foi o segundo tempo. Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal, ajuda a gente. Se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Falou!